Paz do Senhor, irmãos! Hoje nós estaremos estudando sobre a tentação de Jesus. Está registrado em Lucas, no capítulo 4. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos lembrar que Jesus foi batizado por João Batista. Após esse episódio, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como nós sabemos disso? Se Jesus estava sozinho, então compreendemos que ele relatou para os seus discípulos o que aconteceu e os discípulos escreveram e essa informação chega até nós. Vamos compreender algo importante. Jesus é o Filho de Deus. Ele não tem necessidade de passar por isso. Por que Jesus se permite passar por essa situação? Porque Jesus nos ensinou através do exemplo. Quando você vê Jesus orando, Jesus não precisa orar, mas ele está orando, ele nos ensina pelo exemplo. Jesus jejua, nos ensina pelo exemplo. Jesus paga a conta, nos ensina pelo exemplo. Onde que está isso registrado na Bíblia? Lá no episódio do peixe, e aí lá ele diz, dai a César o que é de César, o que é de Deus e assim por diante. Nessa questão da tentação, tem um fato muito relevante, muito importante. Jesus é batizado, passa pela tentação, depois ele está apto e ele desenvolve o seu ministério. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, professar a nossa fé através do batismo. Segundo, vencer o pecado dentro de nós. E aí nós estaremos aptos para o ministério. Quando as pessoas invertem os tempos, quando elas invertem e não suportam as fases, antes de vencer a mim mesmo, antes de vencer o pecado e tantas coisas, eu vou desenvolver o ministério. Será um ministério problemático e infrutífero. E muitas vezes não suportarão as tentações e cairão em pecado e acabarão por escandalizar o evangelho que é tão puro e é tão santo. Vamos analisar então a tentação de Jesus, os três aspectos: espiritual, emocional, físico. Na parte física está registrado a partir do versículo 2 e diz assim: E 40 dias foi tentado pelo diabo. Tentação acontece onde? Aqui. Não comeu coisa alguma e terminado esses dias teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu e disse: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que Satanás ofereceu para Jesus? Algo que viesse lhe satisfazer fisicamente. Qual era a necessidade de Jesus nesse momento? Alimento, comida. Naturalmente, se alguém fica 40 dias sem comer, ele estará com muita fome, o seu corpo estará debilitado. Precisa de proteínas, precisa de vitaminas, precisa de carboidratos, precisa das coisas naturais para que o corpo possa sobreviver. Satanás vem e lhe oferece exatamente o que ele precisa. Olha só. Disse o diabo: Se tu és o filho de Deus, diz essa pedra para se transformar em pão. Primeiro, que o diabo sabe que Jesus é o filho de Deus. Segundo, diga para essa pedra se transformar em pão. Ou seja, Jesus poderia realizar isso? Claro que poderia. Mas por que Jesus não realizou? E Jesus diz para ele assim: Escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus está dizendo, não são só as nossas necessidades físicas e carnais que valem a pena, mas sim as necessidades espirituais que precisam ser supridas. Porque quando Jesus fala da palavra, ele fala do que sustém o homem espiritualmente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
de Deus. Satanás mostra uma solução temporária e Jesus refuta-o com a palavra, mostrando que espiritualmente se resolvem as coisas. Segundo aspecto da tentação. O diabo levou-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei todo esse poder e glória, porque a mim me foi entregue. E eu dou a quem eu quero. Portanto, se você me adorar, tudo será teu. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Essa parte da adoração, ela é muito mais complexa. Por quê? Em primeiro lugar, o decálogo diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e teu próximo como a ti mesmo. A adoração tem que ser a Deus e amar a Deus e automaticamente amar o próximo. Na questão da adoração, a partir do versículo 5, o diabo levou a um alto monte. Monte na simbologia bíblica fala de reino, fala de poder, de controle. Aí o diabo mostrou todos os reinos do mundo para Jesus, olha só. E disse: eu vou te dar tudo isso, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Mas para que eu te dê poder, controle, domínio, eu quero adoração. Vamos analisar a questão adoração. A Bíblia diz, tem aquele episódio da conversa de Jesus com a mulher, e Jesus diz o seguinte: chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tem que ser inteiro, tem que ser por integridade, ou seja, a adoração é algo inegociável. Satanás está oferecendo o poder para Jesus em troca da sua adoração. Primeiro que isso é petulante, porque Jesus jamais iria adorar Satanás. Se você pegar toda a história, você vai ver que Jesus é criador e que Satanás é criatura. Então, sem chances para Satanás. Mas como eu disse no início, isso está registrado não por causa de Jesus, por causa de mim e de você. Nós precisamos aprender a lidar com a tentação e ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar. Vamos analisar a questão poder, reino. Vamos voltar lá na narrativa do Éden. Lá, quando Satanás, incorporado na serpente, induziu o homem e a mulher a pecar contra Deus e a comer do fruto, você conhece o episódio. Quando Deus veio, Deus deu uma sentença para cada um, e Deus deu uma sentença para a cobra animal e agora, ou serpente animal, e agora para Satanás que está no seu interior. E Deus disse: certamente você lhe ferirá os calcanhar. Na linguagem bíblica, ferir o calcanhar fala de traição. Mas da semente da mulher surgirá um que ele pisará a cabeça. Quem é esse? A descendência da mulher. Está falando de Jesus, o verbo encarnado. Agora pega toda a história. Deus chama Abraão, ele sai da sua cidade, ele se transforma no principal patriarca, Abraão, Isaque, Jacó. Aí vem Jacó, seus 12 filhos, todo aquele processo de José, descem para o Egito, Deus levanta Moisés, o libertador, já no deserto, na peregrinação, em busca da promessa, Deus dá o decálogo, os 10 mandamentos, para Moisés e para guiar o povo. Depois vem Josué, após a morte de Moisés, Josué guia o povo e o povo então adquire a herança. Depois vem o período dos juízes. Depois vem o período da monarquia. E dentro da monarquia, Deus faz uma promessa para Davi que da sua descendência não lhe faltaria rei. Ora, mas a situação atual qual é? Não existe monarquia em Israel nos nossos dias? Mas quando Deus falou que da sua descendência, da sua linhagem, haveria o cetro sempre nas suas mãos, Deus não está se referindo ao reino terreno, mas está se referindo a Jesus, que é da linhagem da descendência de Davi. Por isso que aquela pessoa, aquele cego, clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus é filho de Davi, está falando da descendência. Satanás conhece de Bíblia muito mais do que eu e você, porque no episódio aqui da tentação, ele usa a escritura para confrontar Jesus. Claro que Jesus o refuta, usando também a escritura. Então perceba, o diabo sabe que ele não tem chance.
Satanás sabe que Jesus é o eterno rei. Tá, mas como que Jesus é o eterno rei? Jesus não nasceu aqui na terra, nasceu, mas antes do seu nascimento humano, ele já existia como Deus. Jesus nasce como humano, é o verbo encarnado, conclui o sacrifício na cruz, volta para a glória, o Espírito Santo fica na terra. Os evangelhos falam da vida de Jesus. As cartas falam da doutrina de Jesus. E o Apocalipse revela Jesus voltando em glória. Você não vai ver Jesus voltando como alguém que vai subir a cruz. Você não vê Jesus voltando como advogado, que é o nosso advogado hoje, a Bíblia fala dele. Você verá Jesus voltando como rei. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele volta como governante, como rei. Satanás conhece a Escritura, ele sabe disso. Mas ele provoca Jesus, repito, esse ensinamento não é por causa de Jesus, é por causa de mim e de você. Nós precisamos aprender que a adoração não se negocia. Jesus é o nosso eterno rei, ele é o nosso eterno Senhor. Servimos a ele por integridade, não pelo que ele pode nos dar. Porque nós iremos herdar muitas coisas se nos mantivermos fiéis. Só que eu e você não devemos servi-lo por interesse, mas por amor. A adoração não tem nada a ver se eu ganho algo ou perco. A adoração é pelo que Deus é. E você precisa compreender quem Deus é. E por que o adorá-lo? E por que manter a integridade e a santificação no meio das tentações? Já que a tentação, ela vem de encontro às nossas necessidades. Terceiro aspecto da tentação, a partir do versículo 9. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhes: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu e disse: Não tentarás ao Senhor teu Deus. O que Satanás está fazendo aqui? Ele está tentando aguçar o orgulho e a vaidade. Imagine, pináculo do templo, a parte mais alta, imagina Jesus lá como humano, aí Jesus se joga lá de cima e os anjos vêm e pegam Jesus. Olha a cena. Aí, todas as pessoas que vissem, imediatamente iriam se tornar seguidores e crentes em Jesus. Jesus não precisa de um espetáculo. Jesus não veio para dar espetáculo, Jesus veio para morrer na cruz. Morte hedionda, vitupério, humilhação, não tem nada a ver com o que Satanás está tentando fazer aqui. O que nós aprendemos na tentação de Jesus? Primeiro aspecto, necessidade física. Nós temos a necessidade espiritual e a necessidade emocional. Aí nós compreendemos o quê? O ser humano é composto de espírito, alma e corpo. A tentação aconteceu nas 3 esferas. Quando Jesus teve fome, Satanás ofereceu comida. Mostrou os reinos e disse para Jesus: se você me adorar, eu te dou isso aqui. E agora ele disse: joga, porque os anjos virão. Está trabalhando, está tentando aguçar a vaidade e o orgulho. Esses 3 aspectos da tentação nos demonstram o seguinte: temos que vencer Satanás nas necessidades físicas, nas necessidades emocionais e devemos de vencer Satanás na nossa espiritualidade. Como que eu vou vencer Satanás? Não tente sozinho, porque você não consegue. Ninguém vence Satanás, ninguém é páreo para Satanás, tá? Você tem que conhecer ele, você tem que entender que ele é um ser espiritual. Tudo aquilo que eu e você cremos pela palavra, ele conhece. Eu falo do céu porque eu creio. Satanás conhece o céu. Então ele é um ser muito preparado e ele vai tentar nos enganar espiritualmente, nos tirando da verdadeira adoração. Ele vai tentar nos enganar emocionalmente, aguçando a nossa vaidade, o nosso ego. E ele vai tentar nos persuadir na nossa necessidade física. Você precisa vencer as 3 áreas. Tem pessoas que negociam valores por coisas pessoais. Exemplo,
Esaú. Esaú vendeu a primogenitura por causa da sua fome. Aí todo mundo fala mal de Jacó. Eu não falo mal de Jacó. Esaú vendeu o que quis. Ele era consciente do que era primogenitura. Então eu e você precisamos ter consciência do que realmente tem valor. Espiritualidade. A gente não serve a Deus pelo que Ele pode nos dar. Ele nos dá muitas coisas. O cristão fiel, ele é abençoado. Você sabe disso. Mas nós não devemos servir a Deus pelo que Ele pode nos dar. Mas devemos servi-lo pelo que Ele é. Quem Ele é dentro da Escritura Sagrada? O Eterno, o Santo, o Deus que existe da eternidade a eternidade. Tudo começou nele, tudo termina nele. Quem é esse ser? Não poderemos vê-lo enquanto vivermos nessa vida aqui, mas a Bíblia revela esse Deus, revela esse ser, e nós devemos de servi-lo por aquilo que ele é, independente se eu serei beneficiado ou não. Que algumas pessoas também, sem entendimento, elas servem a Deus enquanto estão sendo beneficiadas. Quando a dificuldade vem, murmuram, blasfemam, se afastam. Que tipo de crença nós temos em Deus? Por isso que Jó, no meio de todas as suas lutas e tribulações, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Mas Jó perdeu seus 10 filhos. Jó perdeu todos os seus bens. Ele perdeu o respeito, ele perdeu tudo. Mas ele não perdeu a consciência de quem era Deus. Isso é ter uma vida íntegra espiritualmente. Repito, a tentação acontece nas 3 esferas: física, emocional e espiritual. Se você não está sendo tentado espiritualmente, você vai ser tentado emocionalmente ou fisicamente. A tentação vem na tua necessidade, na tua carência. Qual é a tua carência hoje? Pare e pense. É dentro dessa carência que Satanás estará tentando a tua vida. Vença. Através de Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, ele se torna Senhor da minha vida. E quando Jesus subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está na terra hoje para nos ajudar a nos santificar, a ter discernimento, a compreender a palavra e vencer o nosso inimigo. E a última parte, o versículo 13 diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. É outra coisa que nós precisamos vigiar e entender. A tentação vem sobre a nossa vida, aí você luta em oração, venceu, glória a Deus. Tem aqueles que não vencem, tem aqueles que cedem. Mas os que vencem, aí vem aquela calmaria no coração, não é assim? Presta atenção que Satanás se ausenta por algum tempo. Daqui a pouco ele vai voltar e vai tentar você novamente. Às vezes na mesma situação, às vezes em uma situação diferente, mas ele vai voltar a te tentar. Esteja sempre atento. Jesus nos ensinou na prática que é possível vencer se fizermos a coisa certa, se temermos e respeitarmos a Deus e cumprir com a sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.